a doença de Chagas afeta os seres humanos já talvez pelo menos 7.000 anos, ou mais de 7.000 anos, que há evidências desta doença. Ela não é tão conhecida a sua história, porque afeta os tecidos moles e por isso nós maioritariamente estudamos esqueletos. Mas com a preservação de corpos mumificados, designadamente na América do Sul, uma vez que é uma doença endémica do continente americano, começam a acumular-se evidências acerca desta doença. Quanto à chegada da doença aqui, depois pode acrescentar alguns dados mais sobre a doença. Quanto à vinda da exposição para Portugal, existe um congresso de paleopatologia, organizado pela Associação de Paleopatologia, que é uma associação internacional, que tem uma edição sul-americana, norte-americana e europeia. E no ano passado decorreu esse congresso, que tem o acrónimo PAMINSA, que é o Paleopatological Association Meeting in South America, que teve lugar na Bolívia, e precisamente esta exposição, que foi uma produção da Universidade de São Simão na Bolívia e da Fiocruz no Brasil, e que esteve patente durante esse congresso, na altura, as colegas que organizaram a exposição, a doutora Nancy Orellana, precisamente da Bolívia, e a Sheila Mendonça de Souza, do Brasil, lançaram esse desafio, uma vez que também temos estas colaborações entre as instituições há algum tempo, de trazermos a exposição para Coimbra. E nós abraçamos essa ideia e entretanto, já não ficou só por Coimbra, neste momento está na Universidade de Évora, vamos levá-la à Espanha, ao Congresso de Paleopatologia da Associação Espanhola de Paleopatologia, e posteriormente ficará patente no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Bom, a doença de Chagas ela é uma das doenças negligenciadas, considerada uma doença negligenciada, que afeta endemicamente as Américas, a América do Sul, mas não apenas, ela chega até, sobretudo, o sul da América do Norte, ali até o Arizona, aquela área, principalmente em zonas em que existe o vetor, que nós no Brasil chamamos de bapelo. É uma espécie de percevejo que pica e que carrega, então, o Trypanosoma cruzi, que é o agente parasitário causador da doença de Chagas. Então, ela é um grande problema de saúde pública em vários desses países sul-americanos e é muito pouco conhecida no restante do mundo. Então, a exposição também nasce dentro de uma perspectiva da Universidade de São Simão, da professora Nancy Orellana, de levar conhecimento sobre as formas de transmissão, sintomas e a pesquisa que se desenvolve no próprio contexto boliviano. E depois, então, vai, nessa parceria, ser traduzido ao português do Brasil, e onde também é uma questão de saúde pública, em algumas regiões, e onde demanda um controle, sobretudo, sobre os vetores. E aí há essa percepção de que, quando nós nos movimentamos desde sempre, nós nos movimentamos e carregamos várias coisas conosco. Pode ser os objetos, mas também, muitas vezes, as doenças que temos e que carregamos. E para fora do contexto americano, ela é uma doença muito pouco conhecida, mas que começa a ter impacto em outras regiões. E acho que daí também esse interesse de trazê-la para cá, né? Sim. Bom, ela, como foi dita, a exposição tem uma versão em espanhol, que está também itinerante na Bolívia, e no Brasil foi traduzida para português do Brasil. Nós o que fizemos aqui foi adaptar ao português de Portugal e pelo facto de estarmos na Europa, acrescentámos também um módulo, o último painel,
que tem a ver com os dados atuais da Organização Mundial de Saúde e a atual dispersão. Portanto, fruto precisamente desta mobilidade humana, neste momento a doença de Chagas está reportada em vários países, por toda a Europa, Japão, alguns países de África, e o problema também, de alguma maneira, é uma doença silenciosa. E os médicos destes países, que muitas vezes não estão acostumados a esta doença, nem têm os conhecimentos porque não é comum existir, muitas vezes os doentes apresentam os sintomas, mas têm uma dificuldade no diagnóstico, e que seja realizado o diagnóstico e os tratamentos. Então também há aqui um alerta, de algum modo, que o próprio ciclo de conferências, porque temos médicos europeus e relacionados com a Organização Mundial de Saúde, que vão falar também sobre este problema do subdiagnóstico e da ausência de tratamento, como é importante estas campanhas, não só com os profissionais de saúde, mas também com as comunidades imigrantes, para que o diagnóstico seja feito precocemente e as pessoas sejam controladas da doença. Então, sim, foi a adaptação para o português de Portugal, há pequenas diferenças, e a complementar com esse módulo da dispersão da doença fora do continente sul-americano. Bom, no caso particular da doença de Chagas, há a observação macroscópica, que é sempre talvez seja o aspecto mais importante da paleopatologia, que é a observação macroscópica, a descrição, a comparação. Por isso eu costumo dizer que é uma disciplina até muito económica, porque grande parte da pesquisa que se faz é com o olho nu, ou com os óculos, no meu caso, com uma lupa, mas, lá está, depois pode-se complementar essa pesquisa com outras técnicas. No caso, há uma outra área que é chamada a paleoparasitologia, que recorre à análise microscópica, mas também à análise de ADN, para confirmar a identificação desse parasita que pode existir nos corpos mumificados, seja nas fezes de pessoas afetadas pela doença. Essencialmente, no caso da doença de Chagas, é precisamente a análise macroscópica, microscópica e biomolecular, pesquisando o ADN deste parasita. Acho que no Brasil essa perspectiva de uma abordagem paleopatológica tem uma história interessante, porque começa na Serra da Capivara, justamente com pesquisadores de paleoparasitologia da Fundação Oswaldo Cruz, nomeadamente Adalto Araújo e Luiz Fernando Ferreira, a observar que quando os arqueólogos que estavam lá a fazer coletas de coprólitos para outros tipos de estudos de paleoparasitologia, mas que ao observar os arqueólogos fazerem as cópias das pinturas rupestres nas paredes, perceberam que os barbeiros, esse percevejo que então carrega o Trypanosoma cruzi, saía das toquinhas e dos buraquinhos da parede e vinha no calor do corpo dos arqueólogos que estavam lá a fazer a cópia das pinturas. E aí ambos pensaram, olha, se eles vêm e os arqueólogos que estão a copiar as pinturas devem ter vindo nas pessoas que há milhares de anos no passado fizeram as pinturas. E aí começam então a procurar por materiais que fossem passíveis de análise. E acontece de ter um corpo parcialmente mumificado, recuperado no estado de Minas Gerais, e que tinha um coprólito muito grande, compatível com uma das complicações da doença de Chagas, que é o megacolon. E aí, a analisarem esse coprólito, de fato, encontram sinais, né, da presença, então, do Trypanosoma cruzi nesse corpo, a partir depois de análises moleculares. Então, é um dos raros casos, existem outros para corpos mumificados na região da Bolívia, do Chile, em que
por conta da presença dos tecidos moles, é possível fazer o diagnóstico de complicações associadas à doença de Chagas. À partida não, porque ela afeta o coração, os intestinos e o esófago. Agora, o que pode acontecer, eventualmente, se a pessoa, isso aí também não está estudado, mas que a pessoa que tenha problema cardíaco, que pode desenvolver outras doenças por causa do problema cardíaco, alguma dessas possa manifestar-se indiretamente no esqueleto. Mas o problema, quer dizer, afeta estes órgãos. E também no passado, sem tratamento, muitas vezes as pessoas morriam, hoje em dia é controlado e não é um problema grave, mas no passado também, provavelmente, as pessoas morriam muito mais cedo quando tinham a doença. E são manifestações, sobretudo, de aumento do tamanho dos órgãos, né? Que então perdem a sua função eficaz, né? Gerando problema cardíaco, problemas intestinais, etc. Então, esse curso de 1991, que foi ministrado pela professora Delacook, no âmbito da primeira turma de especialização em palipatologia, em paleoparasitologia, que foi na Fundação Oswaldo Cruz, ele gera então essa publicação final, na qual se publica também uma tradução de um histórico da paleopatologia escrito por ela e pela Jane Baxter. Diria que esse curso ele amplifica a partir dali a pesquisa em paleoparasitologia no Brasil. Ele foi assim, um divisor de águas entre uma disciplina que vinha, na verdade, quase que definhando, em que a geração imediatamente anterior chegava a dizer que eram os últimos, tá? Para uma área que volta, então, a crescer numa perspectiva um pouquinho mais ampla de bioarqueologia, que engloba ou insere a paleopatologia, e que é hoje, sobretudo, desenvolvida por arqueólogos de formação, biólogos de formação que se aproximam da bioarqueologia em vários lugares do Brasil. Então, a gente, a partir desse curso que gera essa publicação, a gente, de fato, mudou o caminho do que era a paleopatologia no Brasil naquele momento. Dizer que os estudos paleopatológicos no Brasil, ou as pesquisas de populações antigas, começam no século XIX. Começam no século XIX. Como começam em muitos países do mundo, e também em Portugal. E também como em Portugal, depois, ao longo do século XX, vai-se perder um bocadinho esse vigor inicial e, de algum modo, por coincidência, os nossos caminhos, também por volta da década de 90, também se dá a grande viragem aqui em Portugal e, neste momento, o Brasil tem instituições com estudos paleopatológicos bem sedimentados em várias universidades do Brasil e, no que diz respeito à paleoparasitologia em particular, é uma referência a nível internacional. Não há tantos laboratórios de paleoparasitologia e, sem dúvida, que o Brasil é reconhecido internacionalmente pela relevância, pelos desenvolvimentos técnicos, pelos estudos realizados nesta área da paleoparasitologia. Inclusive no passado já tivemos até a oportunidade também de ter aqui cursos lecionados por professores, já falaram da Dr. Araújo, do Xavier de Sousa, entre outros, que também ajudaram, no caso da paleoparasitologia, a iniciarmos estes estudos aqui em Portugal, com essa colaboração. E essa força da paleoparasitologia e da Fiocruz como uma instituição, né, que leva isso, que desenvolve, leva isso adiante, eu acho que foi fundamental para que a paleopatologia não morresse e conseguisse, então, voltar a crescer a partir do começo da década de 90. Sobretudo na figura do Adalto Araújo, do Luiz Fernando Ferreira, e depois do Xavier Mendonça de Souza, que vai para a Fiocruz. Então, consolida, então, ali um núcleo importante de pesquisa.
Devo dizer que esta disciplina, quando começa, é feita essencialmente por médicos, precisamente. Médicos que se interessam, por exemplo, pelo Egito, obviamente pelas culturas clássicas do Egito, por toda aquela monumentalidade e, portanto, há uma série de pesquisas feitas por médicos e que depois se espalham por outras regiões do mundo. E são essencialmente médicos. Nas últimas, isto século XIX, princípio do século XX, ou até anteriormente, por todo o mundo há uma nova vaga, digamos assim, desta ciência a partir da década de 60, 70. E aí alarga-se o campo. E há pessoas com formação em antropologia biológica, biologia, arqueologia, etc. Devo dizer que não foi fácil, no início, inclusive para nós aqui em Coimbra, ou em Portugal, falarmos do nosso trabalho e para outros colegas que trabalham em paleopatologia e que são médicos, precisamente porque alegam, e com toda a razão, que sabem muito mais de medicina do que nós. Agora, uma coisa é certa, o médico não está habituado a ver o osso seco. O médico não está habituado a ver o esqueleto inteiro. E nós vemos coisas que os médicos não veem até hoje. Há lesões que estão descritas na paleopatologia que não estão descritas na medicina. O caminho ideal, penso que hoje em dia haverá uma pessoa ou outra que ainda mantém a ideia de que só os médicos é que podem fazer este tipo de estudos, mas isso já é uma coisa residual. Mas o ideal seria, e é, a colaboração. E nós, frequentemente, pedimos e peço a ajuda de médicos de diversas especialidades, seja de pediatria, ortopedia, sei lá, estou-me a lembrar de 2 exemplos, hematologia, portanto, não só de especialidades médicas que tratam do esqueleto, para nos ajudar a interpretar. E é esse processo conjunto que, na verdade, na minha opinião, acho que posso dizer na nossa opinião, que traz um novo aporte de informação. E para o Brasil é um quadro parecido. A paleopatologia começa, sobretudo, feita por médicos, que já tem também ali um interesse um pouco mais amplo e que vão se interessar pela antropologia biológica e que vão desenvolver, então, os 2 campos um pouco em paralelo no contexto brasileiro. E eu diria que isso perdura até a década de 1930, mais ou menos, entre o século XIX todo e a década de 1930, em que aí os médicos vão se distanciando de ambas as cadeiras, antropologia biológica ou paleopatologia, vão se dedicando a outras coisas e o campo volta a ser ocupado a partir da década de 50, mas sobretudo 60, 70, 1960, 1970, por pessoas que vêm então de áreas como antropologia biológica propriamente dita ou arqueologia, no caso brasileiro, é uma forte entrada, e biologia. E hoje a pesquisa em paleopatologia feita no âmbito da medicina no Brasil, ela é residual, né? Então também trabalhamos na colaboração, é um ou outro médico que se interessa pela temática e se interessa então em trabalhar basicamente como colaborador, mas muito pouco se trabalha. E eu diria que a gente tem perspectivas muito diversas, quem trabalha com paleopatologia a partir de uma perspectiva antropológica ou arqueológica, e quem trabalha a partir da medicina no Brasil, que é a relação entre doença e outros aspectos, como cultura e organização social e ambiente, de uma forma mais ampla. Eu diria que não é por acaso que o espaço da medicina ou da saúde, em que a paleopatologia de fato cresce no Brasil, é a da saúde coletiva ou da saúde pública, justamente na Fundação Oswaldo Cruz, por conta dessa perspectiva. Definitivamente. Mesmo
no passado, nós temos sempre que pensar que são seres humanos, vivem em sociedade, têm crenças, têm aspectos culturais que interferem no seu modo de viver, naquilo que comemos, naquilo que não comemos, como se organiza a sociedade. Então, temos sempre que pensar não apenas no ser humano físico, biológico, mas temos que pensar no ser humano como um ser complexo, social, cultural e biológico também. Cada vez mais falamos numa perspectiva biocultural quando estudamos populações do passado. Mas, mesmo na atualidade, e vou referir a última sessão que tivemos das ciclo de conferências que está a decorrer associada à exposição, em que temos investigadores de Portugal, Espanha, Brasil e Bolívia a falar sobre a doença de Chagas, não só no passado como na atualidade. E uma das conferências desta semana, no dia 5, foi um médico de Barcelona e o que ele apresentou foi um trabalho que tem alguns anos, precisamente com comunidades migrantes na Catalunha. Há um número bastante elevado de imigrantes da Bolívia e haviam esses problemas de subdiagnóstico e até algum receio da população imigrante, alguma dela que não está documentada e, portanto, em procurar os serviços médicos, por um lado. E foi feito um trabalho com a colaboração de uma antropóloga social e cultural, também no sentido de abordar estas comunidades, com um organismo oficial, do Consulado da Bolívia em Barcelona, mas este trabalho atual da medicina, da infecciologia, epidemiologia e com a colaboração de uma antropóloga, facilitou o contacto e a colaboração e, neste momento, a confiança da comunidade migrante para dirigir-se aos pontos, aos postos para o diagnóstico e para o futuro tratamento. Portanto, eu acho que só temos vantagem em tirar o melhor que cada uma área disciplinar tem para resolver um problema. Essa é uma luta já muito longa. Pois, acho que sim, no contexto brasileiro, a perspectiva que a gente tem adotado fundamentalmente na pesquisa em patologia é uma perspectiva bicultural, né? Humanos não são só seres biológicos e tampouco são só seres culturais ou sociais. Me vem à cabeça algo que o Mikko Grimek, que é um parapatologista europeu, fala que o conjunto de doenças que um determinado povo manifesta ou tem, ele é intrinsecamente relacionado com a forma de viver, né? E com a biologia e o ambiente essas três coisas conectadas, né? desse povo. Então, aspectos sociais ou culturais são inextricáveis quando a gente tenta entender o processo saúde e doença, né, das populações, seja no presente, seja no passado. Né? Malária, que é um grande problema hoje nas regiões amazônicas, não parece ter sido um grande problema no passado, e isso tem a ver com as formas de gerir o ambiente, com as formas de habitação, com as formas de estar dentro das casas e de estar dentro do meio daquelas populações naquela área, né, tradicionais naquela área. Muda o jeito de viver, muda o jeito de gerenciar o ambiente, muda a prevalência da malária. Né? Então, se a gente separa o estudo da patologia desses outros aspectos todos que estão para além do biológico, a gente certamente tem uma visão muito limitada no quadro.
Bom, nós temos desenvolvido no museu, então, uma série de estratégias colaborativas com as comunidades tradicionais e com as comunidades originárias, indígenas do Brasil. Temos um corpo de profissionais que tem majoritariamente hoje arqueólogos, museólogos e antropólogos, mas que se dedicam mais especificamente ao estudo de culturas materiais e que é um quadro que nós vamos recompondo mais recentemente. Mas eu diria que não. Nós temos uma relação construída de forma independente com da antropologia social, com essas comunidades hoje. É preciso dizer que no âmbito da Universidade de São Paulo, o Departamento de Antropologia, que não envolve, não contempla hoje pesquisas em antropologia biológica, apenas em antropologia social, ele é totalmente isolado e separado do Museu de Arqueologia e Etnologia, que tem um elemento, né, etnográfico, etnológico importante, tanto de antropologia, de aspectos de antropologia social, é importante, mas são duas unidades da universidade que são totalmente isoladas. Isso tem a ver com questões históricas do desenvolvimento dessas disciplinas na Universidade de São Paulo, especificamente. Então não, nós temos alguns contatos com parceiros específicos do Departamento de Antropologia, mas nesse processo de mediação, de relação entre acervos, produção científica em arqueologia, em estudos de cultura material e das artes indígenas e as populações, a gente não tem tido essa colaboração, essa mediação da antropologia social. Na verdade, o trabalho que eu tinha dado a conhecer do trabalho do Mário é um trabalho excepcional e até um exemplo precisamente de contacto com as pessoas a produzir os objetos que nós temos, neste caso neste museu ou noutros, e que é uma relação de parceria excepcional e de aprendizagem das duas partes, que eu acho que até é um caso de estudo pela forma como tem sido desenvolvida e pelo sucesso que tem tido. E tive a oportunidade de assistir a algumas conferências que a professora Verónica Valazowski apresentou aqui em Coimbra sobre esta temática em diferentes contextos. E se as pessoas da antropologia social e cultural também se associassem ao projeto, mas sabemos que talvez não sejam as áreas disciplinares. As áreas disciplinares são as pessoas. E como acontece aqui também, temos colaborações com colegas da antropologia social e cultural e noutros casos não temos, e se calhar era vantajoso também. Eu espero que as novas gerações, tal como os pioneiros destas áreas disciplinares, que eram bebiam várias fontes e interessavam-se por várias áreas, não é? Que as gerações do século XXI, que são as suas, as vossas, também percebam as vantagens da articulação e deste trabalho. Há realmente aqui um período que foi mais difícil durante várias décadas, essa colaboração e esse diálogo por diferentes motivos, mas acho que temos todos muito a ganhar. Eu espero precisamente, e a nossa literatura tem essa grande vantagem, todos os alunos aprendendo um pouco cada uma das áreas, mas que possam depois, cada um especializa-se na sua área, que esse diálogo possa surgir naturalmente. Da mesma maneira que o diálogo com a arqueologia, que mais uma vez no início era a arqueologia e a antropologia, e as pessoas trabalhavam na mesma área. Hoje, obviamente, que há uma grande quantidade de conhecimento, as pessoas especializam-se em períodos, em técnicas, em outras coisas, mas isso, quando nos juntamos e olhamos em conjunto, cresce, sim, brilha. É muito melhor do que a soma das partes.
E eu particularmente, tive aqui um período de 6 meses de pesquisa, e para mim é muito interessante ver essa conexão no mesmo departamento, que ainda por cima está associado às ciências da vida, né, entre antropologia social e antropologia biológica, e também uma relação forte com a arqueologia. Então, para mim é muito interessante a experiência do departamento aqui em Coimbra e os resultados que têm sido alcançados dessa proximidade maior. Tomando o museu, só não queria finalizar sem, nomeadamente, dizer que muito desse processo da aproximação entre acervos e comunidades que gera a atual perspectiva que está sendo trabalhada no museu, ela é resultado da pesquisa de uma colega, que é a professora Marília Xavier, e que vem desenvolvendo, então, esse trabalho a partir de uma perspectiva da museologia. Então, a museologia, de certa forma, articulou etnologia, arqueologia, comunidades, né, a partir dessa experiência do museu. Só para terminar, dizer que estas conferências, que vão decorrer até novembro, estão disponíveis, estão ficar disponíveis, podem ser visualizadas no YouTube do CIR, do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, e que são bastante diversas, como disse. Eu acho que também são elementos bons de divulgação, e toda esta exposição, este ciclo de conferências também começou este ano e até tem uma data redonda, estamos a assinalar, e fazem parte do programa da celebração dos 30 anos do CIES. Então, também convido o vosso grupo e quem visualizar este vídeo a consultar e a ver as conferências que estão disponíveis no